Graça e paz, meus amados. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim com mais uma mensagem de Deus para mim e para você. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para você não perder nada. Amém? A leitura de hoje é lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que fala assim: Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Acontecia ali uma guerra entre os sírios e Israel, mas o rei do Sírio, ele ficou muito aborrecido por saber que era descoberto essa guerra que estava para acontecer. E daí chegou a Eliseu, descobriram que era o profeta Eliseu que descobria sobre a guerra. E aí ele tomou, a decisão de enviar seus soldados, uma tropa, em busca de Eliseu, assim que ele descobriu onde Eliseu estava. Sendo assim, ele enviou um grande exército, e muitos cavalos para poder fazer o cerco contra Eliseu. Numa certa manhã, o servo de Eliseu acordou bem cedo, e se deparou com aquela tropa cercando o Eliseu, E ele se apavorou, e disse: "Ai, meu Deus, o que vamos fazer?" E o que acontece? Eliseu pediu a Deus, orou a Deus, para que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele se tranquilizasse, pois eles não estavam sozinhos. E aí, vamos ler, o que aconteceu nessa passagem. E ele disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu ao Senhor: "Peço-te que lhe abra os olhos para que o veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que tremendo! Que nós sejamos profetas como Eliseu, porque Eliseu, ele tinha visão, ele sabia que existia além da terra uma força, ao seu lado, guerreando pelaquela batalha. Ele sabia que aquela guerra não ia se levantar, porque o Deus era maior na vida dele. Uma prova de que não estamos sozinhos, que sempre há anjos ao nosso redor, nos protegendo, anjos de Deus, guiados por Ele para nos proteger e nos orientar. Mas precisamos tirar a venda dos olhos e enxergar que existe um mundo sobrenatural e uma guerra acontecendo neste exato momento para poder nos atingir, para poder nos atacar, pois existe guerra querendo se levantar o tempo todo. Mas Deus envia anjos, envia profetas como Eliseu, e Ele nos faz também como profetas para poder exaltar o nome do Senhor e confiar nele, pois a força dele é maior do que tudo. Para reforçar que não estamos sozinhos, nós vamos ler lá em Salmos 34, versículo 7, que fala assim: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, assim como Deus livrou Eliseu, pois tinha cavalos de fogo, tropas enviadas por Deus para o proteger." Deus, Ele faz isso comigo e faz isso contigo. Mas precisamos temer ao Senhor e mais nada, porque o Senhor está conosco, pelejando por nós, por todas as batalhas que queira se levantar contra a nossa vida, contra nós. Se começarmos a entender que a nossa guerra não é carnal, mas sim contra potestades, principados, há uma guerra o tempo todo nos céus, querendo nos atacar. Mas Deus, Ele está ali, aposto, com seus cavalos de fogo, com seus anjos, para vir nos proteger. Mas precisamos orar ao Senhor, e confiar nele, assim como Eliseu confiou. E a força de Deus foi tão tremenda que cegou aqueles soldados. Deus, Ele cega os nossos inimigos para que nós vencemos a guerra, para que nós possamos sair do perigo. Amém? Que Deus te abençoe com essa mensagem.